Ok, irmãos, Deus governa pelas promessas. Há uma promessa que inclui todos os que foram salvos. A gente falou na semana passada sobre entender as promessas pessoais, viver através delas. Hoje eu queria falar sobre a promessa que foi dada ao povo de Deus. Claro que a gente precisa entendê-la de forma pessoal. Entretanto, existe uma harmonia gerada por essa promessa. Jesus disse que veio para dar vida e vida abundante. Ele falou que todos os que creem nele têm a vida eterna. Essa promessa de Jesus tem a ver com a aliança que ele fez conosco. Ele resolveu que nós seríamos propriedade de Deus e nos comprou com a sua própria vida. Ele deu a vida por nós. Mas não apenas deu a vida por nós, ele também deu a vida para nós. De tal maneira que aqueles que morreram com Cristo lá na cruz, estão vivendo agora a vida de Cristo. E todos nós, mesmo que timidamente, podemos e devemos dizer, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, porque esse viver que vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus e pelo seu poder. É mediante o Espírito que ele fez habitar em nós que nós temos essa promessa. Essa promessa está garantida, firmada e confirmada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o que faz a gente nunca desistir, nunca fraquejar, é o poder da ressurreição que ele fez também habitar em nós. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12. Até o final desse capítulo, se bem que a gente poderia ler, complementando lá no capítulo 2 alguns versículos, mas acho que não vai dar tempo, então eu vou me deter mais do 12 até o final desse capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde o versículo 12. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim a palavra: Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, estou habitando aqui na terra, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, eu vou morrer, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a primeira vinda e o poder dessa vinda de Cristo, não demos a conhecer, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação,
Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador, eu não tenho nenhuma capacidade, Senhor, para revelar segredos e mistérios que estão ocultos em Cristo, senão por meio do Teu Espírito. Então, eu peço que Teu Espírito encontre facilidade hoje pela manhã, na minha língua, no meu coração, na minha mente, para fluir. Peço a Tua unção, a Tua bênção. Mas também peço para que Teu povo aqui reunido, quem sabe, seja encontrado pelo Teu Espírito também. E o Teu Espírito faça-os lembrar de todas as coisas, revelando-as novamente, fortalecendo o coração, a fé, o amor de cada um dos irmãos. Eu te peço isso, Senhor, confiado na Tua palavra, confiado na mediação do Espírito, confiado de que a Tua palavra vai encontrar aquilo que o Senhor quer. No nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Ok, irmãos. Em Efésios, uma carta que Paulo escreveu, que era uma carta circular, ela começa, Paulo elencando pelo menos 9 bênçãos espirituais que nos foram doadas através de Cristo Jesus. E a gente diz assim, bênçãos espirituais, normalmente para a nossa cosmovisão brasileira, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em alguma coisa meio que de igreja. Quando a gente fala de coisa espiritual, a gente pensa na igreja, a gente pensa nas coisas que a gente chama de Deus. Então, tem a ver com Bíblia, tem a ver com oração, tem a ver com essa coisa da vida religiosa. Mas Paulo diz que as regiões espirituais é onde Cristo está. E Cristo disse, prometeu para mim e para você, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Você está acompanhando comigo aqui o raciocínio? Sim? Paulo diz que as bênçãos que foram alcançadas por Cristo e nos foram doadas estão nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. E Paulo diz que as regiões espirituais é onde Cristo está, assentado num trono. Mas Jesus diz que Ele não está lá no céu, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a gente entender a lógica que a Bíblia está dizendo para nós, Ele está dizendo que as regiões espirituais não são dentro da igreja, nem são apenas depois que morremos. Que as bênçãos espirituais que nos foram doadas por Cristo Jesus, elas são em nós, porque Cristo habita em nós e está conosco todos os dias. Por isso as bênçãos que nos foram doadas, elas nos foram doadas através de uma promessa e elas foram validadas através da obra de Cristo, portanto elas foram consumadas e efetivamente agora elas estão à nossa disposição para provarmos e para vivermos essas bênçãos espirituais. Pedro, por sua vez, nessa segunda carta, ele fala que existem, isso no finalzinho dessa segunda carta, no 3º capítulo, lá no final, ele fala, Paulo escreveu certas coisas que são difíceis da gente entender. E Pedro está falando a respeito da obra de salvação, provavelmente alguns comentários do que Paulo tinha feito aos romanos, ou na sua teologia da salvação, soteriologia. Entretanto, nessa segunda carta de Pedro começa no 1º capítulo, os primeiros versículos que lemos na abertura do culto, Pedro começa a dizer que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas. E ele chama isso de promessas espirituais. A linguagem de Pedro é um pouquinho diferente da linguagem de Paulo. Paulo diz que foram bênçãos espirituais nos doadas por meio de Cristo. E nos encontramos em Pedro dizendo que são promessas de Deus que já nos foram doadas e que já estão entre nós pela vida e também pela piedade.
E então ele diz: se vocês estão cientes de que a vida e a piedade já foram doadas a vocês, então, com todo o compromisso que vocês tiverem, com toda a força efetiva que vocês tiverem na alma de vocês, comecem a associar virtude, fé, amor, fraternidade, gentileza, piedade. Comecem a associar aquelas coisas que Deus está dando a vocês, que estão escritas lá em Efésios e que foram doadas como bênçãos espirituais. Comecem a associá-las por meio da fé. Em outras palavras, comecem a acreditar que a obra de Cristo efetiva já está valendo para vocês. Que a obra de Cristo não é apenas um legado para o pós-morte, ou seja, depois que eu morrer eu vou morar no céu. Fato, é verdade. Mas que a obra de Cristo já está entre nós. A obra de Cristo não é apenas para que a gente seja membro de igreja, mas para que a gente tenha uma vida, a vida eterna, a vida abundante que nos foi prometida. Nós lemos agora para essa mensagem, Pedro falando o seguinte: eu vou gastar o restinho que eu tenho de vida. Eu não vou perder tempo deixando para vocês recados, lembretes das promessas de Deus. Deixando para vocês algum tipo de memorial, para que vocês se lembrem que essas promessas efetivamente se cumprem. Então ele passa a dizer a experiência pessoal dele, para que essas promessas se tornassem para ele uma vida. E não apenas um conhecimento, uma memória, uma ideia. Como foi que isso aconteceu? Ele diz: eu vi, eu fui testemunha. Quando nós subimos um monte, e lá no monte Jesus foi transfigurado. E quando ele foi transfigurado, recebendo a glória de Deus e revelando a glória de Deus, Deus falou com voz eterna, dizendo para ele: este é meu filho amado em quem me comprazo. E quando Pedro teve essa experiência, ele ficou consciente. Veja só, irmãos, isso é final do ministério de Jesus. Jesus dali a uma semana mais ou menos vai morrer na cruz. Ou seja, faz muito pouco tempo que Jesus ainda vai viver. E faz bastante tempo que eles estão vivendo juntos e caminhando juntos. Quando Pedro finalmente percebe que o que está acontecendo é uma visitação do Filho de Deus. E quando essa realidade toma conta do coração de Pedro, ele descobre que Jesus não veio aqui apenas para que a gente tenha uma história para contar, para que a gente saiba a respeito de Deus, para que a gente tenha uma boa teologia, uma boa doutrina, um bom conhecimento. Jesus veio aqui para fazer uma substituição, uma dupla substituição. Jesus veio substituir a mim e a você diante de Deus. Porque diante de Deus, eu e você estávamos falidos. Não sei a melhor expressão. A expressão que é usada na teologia, especialmente por Calvino, é: estávamos totalmente depravados. Só que aqui, a linguagem brasileira, depravado normalmente traz uma conotação apenas moral. Na linguagem teológica, a depravação diz respeito a uma total incapacidade, uma falência múltipla de todos os sentidos, de todas as condições humanas. Martin Lloyd Jones diz que até a nossa oração e até os nossos gestos mais piedosos estão de alguma maneira incrustados nessa falência, nessa percepção pecaminosa, porque nós não oramos como convém, nem sequer sabemos orar, porque quando pregamos ou quando anunciamos, nós temos dentro de nós ainda o nosso próprio mal e a nossa própria maldade. De tal maneira isso é duro e real, que Jesus veio até aqui para matar isso, matar essa realidade do pecado que habita em nós. Ele veio tirar a nossa vida. Quando ele estava morrendo na cruz, ele estava nos substituindo diante dos céus, porque a gente não tinha condição de estar diante de Deus. Nenhum de nós tinha a mínima condição de orar, de viver plenamente o Evangelho, de ver Deus ou de percebê-lo no seu caminho, na sua história. Muito menos de ler a Bíblia com qualquer nível de entendimento. Essa relação com Deus partida, Jesus veio substituí-la. Jesus pegou a vida pura dele. E então ele disse: eu mato a minha vida.
substituindo a vida podre que vocês têm. Eu troco. Diante de Deus, eu tenho todo e qualquer acesso. Diante de Deus, eu tenho toda e qualquer liberdade. Diante de Deus, eu sou um com o Pai. Então eu faço assim. Eu pego a total incapacidade e debilidade de vocês, a total depravação de vocês, e eu mato ela lá na cruz. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo tomou os nossos pecados, quer dizer exatamente isso. Ele matou o que havia de pior em nós. Ele matou, a Bíblia usa a expressão velho homem, ou velha identidade. Ele matou a nossa natureza pecaminosa. Ele matou a nossa essência de pecado. Ele matou o poder do pecado em nós. Cremos nisso. Efetivamente cremos nisso. Pedro está dizendo assim, olha, quando eu vi a glória, e quando eu vi Deus dizendo que Ele é o Filho amado, finalmente essa verdade começou a se entranhar em mim, que havia uma vida eterna, que a história, a conversa, que os ensinos não eram apenas coisas para a mente, para a razão, era uma coisa que poderia tomar dimensão existencial, real, para ser vivido, para ser provado. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele estava pegando o nosso trapo de imundícia, a nossa indignidade, a nossa incompetência, a nossa total incapacidade de nos relacionarmos com Ele. Ele estava pegando o nosso pecado, estava crucificando lá. De tal maneira que Paulo associa isso dizendo que a morte de Cristo é a nossa morte. Nós morremos com Cristo. Nós cremos nisso? Pedro está dizendo que isso é uma promessa. E uma promessa que já foi validada. Ela já foi cumprida. É uma promessa que ele viu os efeitos disso quando ele viu Jesus transfigurado em glória e recebendo uma voz do alto dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Nós cremos que Cristo morreu a nossa morte, que Cristo levou o pior lado que temos, que Cristo levou a nossa total incapacidade de nos relacionarmos com Deus. Você crê que Cristo pegou e morreu não apenas por você, mas morreu você. Ele matou você lá na cruz. Isso é o Evangelho. E isso é a primeira parte, a primeira faceta da promessa que Pedro está dizendo que nos foi doada em Cristo Jesus. É que a incapacidade que tínhamos de nos relacionarmos com Deus foi removida de nós. Nosso velho homem morreu. Não está mais vivo quem ostentava e quem vivia na terra tentando se fazer ser alguma coisa boa, ou tentando se fazer ser, de alguma maneira, justo, competente, santo, perfeito, digno. Nós morremos. Nós fomos crucificados com Cristo. E Paulo diz então assim: se morremos com Ele, é certo que com Ele viveremos. Mas ele diz também que aqueles que foram mortos, justificados já estão. Não apenas serão, mas já estão justificados. Então, Pedro está dizendo que quando ele viu Jesus glorificado, e quando ele viu o céu bradando essa voz, foi essa voz que alertou a Pedro de que havia uma vida eterna. Foi quando ele finalmente ouviu de Deus que havia uma filiação eterna. Havia uma possibilidade de um relacionamento eterno. O primeiro ponto que eu estou tratando com você é que éramos incapazes de nos relacionarmos com Deus. Nós podíamos orar,
nós podíamos fazer votos, nós podíamos pagar penitência, nós podíamos acender vela, nós podíamos fazer macumba, nós podíamos fazer o que quiséssemos para termos uma relação com Deus, mas não tínhamos. Mas fomos mortos com Cristo. Ou seja, todo o jeito que dávamos para termos algum tipo de relacionamento com Deus foi morto. Deus disse, não serve. E matou no seu filho a nossa incompetência. Mas Pedro, sabedor disso, quando ele viu a glória de Deus baixando na terra sobre o seu filho, e Deus dizendo do céu, este é meu filho amado em quem me comprazo, estatou para Pedro uma percepção diferente. Ele começou a perceber o seguinte, é possível, como homem igual a Jesus, sendo homem de verdade, é possível viver na terra, cheio da glória de Deus, e Deus dizendo do céu, este é meu filho em quem me comprazo. Essa realidade que vem como fruto da obra de Cristo, essa realidade de uma vida eterna, de uma vida abençoada por Deus, ela precisa ser existencial e não apenas um conhecimento. E o que Pedro está alegando, ou está testemunhando aqui para nós, é que ele tomou consciência disso quando ele viu Jesus Cristo na terra, como homem, glorificado, não após a sua ressurreição, mas mesmo antes da sua morte, como homem, ele estava sendo glorificado por Deus, e havia uma voz eterna do céu dizendo para ele, este é meu filho amado em quem me comprazo. Essa realidade fez Pedro repensar tudo. Ele pensar que é possível ter essa vida onde Deus olha do céu e fala para nós, a respeito de nós, este é meu filho amado em quem me comprazo. Em Romanos 8, Paulo então faz uma linda dissertação a respeito disso, e ele diz, o pendor da carne, ele dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Então ele diz que aqueles que já nasceram com Cristo Jesus, ou seja, aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram na ressurreição de Cristo, ou que seja, tem agora a vida de Cristo habitando em si, não apenas morreram com Cristo, mas receberam a vida de Cristo para viverem a partir de então essa vida de glória, a vida da glória de Deus. Esses que receberam, eles têm agora um espírito diferente. Não apenas têm o Espírito de Deus, mas têm o seu espírito humano ressuscitado por Cristo Jesus. E a única dimensão que temos para nos relacionarmos com Deus, ela não é física. A dimensão que temos para nos relacionarmos com Deus é o Espírito que Deus fez habitar em nós. Quando Deus fez o boneco de barro chamado Adão, Ele fez o boneco de barro à semelhança do que Ele tinha feito com todos os animais. Todos os animais Ele tinha feito do barro. Mas quando Ele fez Adão, Ele fez o boneco. E depois que Ele fez o boneco, diz o texto lá que Ele soprou um espírito no homem. E o homem se tornou literalmente espírito vivente. Ou seja, aquilo que a ciência não sabe explicar como sendo vida, é exatamente o Espírito de Deus que soprou sobre o homem e tornou ele alma vivente. Entretanto, aqueles que não conhecem a cruz de Cristo e não foram mortos com Cristo na cruz, eles não estão vivendo a vida, eles são como mortos espirituais. Porque não possuem nenhuma relação nem identificação com o único e verdadeiro Espírito que é Deus. Porque Deus é Espírito. Conquanto seja uma pessoa, conquanto seja real, conquanto ele tenha um relacionamento e identidade real e uma ação real aqui física e não abstrata com a terra. Quando fomos feitos então esse ser espiritual, conquanto tenhamos uma dimensão material, essa dimensão orgânica, essa dimensão que é o nosso corpo. Quando nós fomos feitos seres espirituais, nós fomos feitos para ter uma dimensão, uma relação direta com o Espírito de Deus. Mas é justamente essa incompetência que temos, que não nos deixa relacionar com Deus, foi morta por Cristo lá na cruz. E agora nós recebemos o Espírito. Então Paulo está dizendo lá em Romanos 8, olha,
o Espírito, a inclinação do Espírito, ou seja, a vocação do Espírito, o chamamento do Espírito, aquilo que Deus fez nascer em você, na medida que Cristo deu a vida dele para você, e não apenas por você. Esse Espírito que Ele fez habitar em você, esse Espírito tem um canal, ele tem um chamamento, ele tem uma coisa visceral dentro dele, ele busca Deus, ele tem uma inclinação para Deus. E no entanto, Paulo diz, mas aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles que não têm o seu Espírito ressuscitado por Cristo Jesus, aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que não têm a vida de Cristo em si, ou seja, não receberam a dupla substituição, a substituição na morte, mas também a substituição na vida, a substituição na morte de Cristo, mas a substituição na ressurreição de Cristo. Aqueles que não têm isso, eles vivem na carne. Ele diz, eles têm dentro de si uma inclinação, uma propensão terrível para a carne, e vivem como carnais, simplesmente morrendo e morrendo e morrendo, e a vida é uma tragédia, porque vai de morte em morte. Mas aí em Romanos 8 ele fala assim, mas o Espírito que Ele fez habitar em vocês, esse Espírito que é o Espírito de Cristo, esse Espírito que é a ressurreição dos mortos, esse Espírito que agora habita em vocês, que faz vocês terem livre acesso a uma relação real com Deus, esse Espírito testifica com o seu Espírito de que você é filho de Deus, a semelhança daquela voz que do céu bradou do alto, dizendo para Jesus, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o que Pedro está dizendo então, é que quando essa realidade tomou conta do coração dele, ele não podia nem mais sequer viver um dia que fosse apenas como se fosse uma alma morta, como alguém que não tinha possibilidade real de viver a vida eterna, de viver a vida abundante que Jesus veio dar. Jesus substituiu a minha tragédia. Ele pegou toda a minha dívida, o meu escrito de dívida que era contra Deus e contra mim. E Ele pagou morrendo a minha morte. Mas Ele não só fez isso, Ele também pegou e me deu a vida que Ele tinha com Deus, para que eu possa viver a vida dele. É essa vida que é chamada de vida eterna. É tanto assim que lá em João 17 Jesus disse, a vida eterna, se vocês estão procurando um conceito, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Ou seja, a vida real, a vida eterna que nos foi dada em Cristo Jesus, não é apenas um conhecimento racional, mas é uma dimensão existencial. É Deus se tornando para nós amigo, conhecido, parente próximo, chegado. E não apenas Deus, mas o próprio Cristo se tornando para nós um ser relacional, de dependência, de amor, de afeto, com novas dimensões. Veja o finalzinho desse texto. Pedro usa algumas expressões que eu acho bem legal. Versículo 19. Temos assim, uma vez que há essa voz do céu, foi dada para Cristo e pelo Espírito Santo é dada para nós. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, a palavra de vida. E fazeis bem em atendê-la como uma candeia. Hoje, como se fôssemos apenas uma candeia. Como se fôssemos um luzeirozinho. Uma lâmpadazinha que ainda está fraca. Que quando brilha muito, brilha lá seu, sei lá, 1000. Sei lá qual a intensidade do brilho. Hoje em dia tem lumens, tem não sei o que lá, não sei lá como é essa expressão. Mas quando brilha muito, ainda não é nada em razão do sol. Então ele diz assim, olha, temos assim, confirmada, por causa da glória que visitou Jesus na terra, e por causa da palavra que foi dada a ele, e por causa da glória que visitou você quando Cristo veio habitar em você,
e por causa da palavra do Espírito que habita em você e fala para você que você é filho de Deus, temos por causa dessa realidade a confirmação da profecia. E ele diz mais, essa candeia que brilha agora em lugar tenebroso aqui na terra, nessa existência perturbada, até que finalmente o dia clareie. Certamente ele está falando de duas possibilidades, e uma delas vai acontecer certamente no futuro. Até que você morra, como ele está dizendo que ele já está certo que vai chegar o dia da morte dele, porque Jesus já afirmou para ele que ele estava nos últimos dias da sua vida, ou até que Jesus volte. E ele usa essa expressão de que o dia clareie como sendo uma evidência de que de repente você será tragado pela vida e não tragado pela morte. Conquanto a gente possa até morrer fisicamente, essa morte física, de fato é a revelação da glória de Deus em nós. Porque todas as dimensões espirituais que hoje nós vivemos ainda de maneira parca, mas real, elas serão totalmente reais e não haverá mais nada de impossibilidade nessa dimensão da vida com Deus. Então ele diz, essa candeia que agora brilha, até que o dia clareie, e aí ele diz, e a estrela da alva, está falando sobre Jesus. Ou uma outra expressão que poderia ser usada aqui é sobre a vida de Jesus. Esse brilho, essa glória que tem na vida de Jesus. Então ele diz, até que a estrela da alva nasça em vosso coração. Ora, Pedro não está dizendo que o povo não era convertido, mas o que ele estava dizendo é que a conversão, ela tinha um duplo legado. A conversão me fazia perceber toda a minha falência, a minha incompatibilidade com Deus, e perceber que Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu justamente matando isso em mim. Ele tomou o meu pior lado, ele tomou a minha pior iniquidade, ele crucificou-a na cruz. Mas não apenas isso, ele também pegou o melhor dele, ele pegou a vida eterna dele, ele pegou a capacidade insubstituível de um relacionamento vivo e eficaz com Deus e me deu. A vida de Deus agora habita em mim. E Pedro está dizendo que isso, enquanto estamos vivendo aqui na terra, é como se fosse apenas uma candeia parca, ainda no mundo tenebroso, cheio de trevas, de lutas, de embates, de dificuldade, mas eu e você temos uma luz dentro de nós. Porque fomos e recebemos a luz de Deus, recebemos a vida de Deus. E agora que temos essa vida de Deus, nós estamos, a linguagem que Paulo usa é, nós estamos indo de glória em glória. Porque a cada dia mais nós percebemos que é real essa vida de Deus. Essa vida de Deus não foi uma fábula, uma historinha, uma invenção. Essa vida de Deus é fato, é real, é concreta. Ela está aqui dentro dos nossos membros, tomando dimensão. E Deus está se tornando para nós não apenas um espírito encantador, que está longe de alguém que eu posso buscar ou gritar, mas é um Deus que está dentro de mim. O Espírito Santo que Ele fez habitar dentro de mim é real. Isso ainda nesse mundo tenebroso é como se fosse apenas uma candeia, porque não parece conseguir iluminar a terra toda, só consegue iluminar parcamente alguns lugares na terra, algumas coisas na terra, só consegue iluminar ainda com muita fragilidade, pequenas porções. Mas ele está dizendo que vai brilhar, essa luz da alva vai brilhar claramente como brilha no dia, essa luz da alva vai tomar todas as dimensões, de tal maneira que nós reluzeremos, é isso a palavra? Sim? Reluzeremos, é isso? Me ajudem, por favor, é? A própria luz de Deus, a luz da alva, do sol da justiça, vai brilhar em nós, com uma dimensão encantadora. Continua o texto e fala assim para nós, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja Jesus quem falou, ou seja qualquer outro apóstolo que falou, Paulo que falou, o Pedro que falou, ou talvez os profetas do Velho Testamento, como Isaías, que testemunharam sobre essa morte substitutiva de Cristo, nenhuma profecia que foi dada
foi dada por vontade humana. Nenhuma profecia foi dada por causa de uma percepção pessoal. Ah, eu acho, eu vi, Mas antes, Deus iluminou certos homens para que eles pudessem ter uma clareza tão grande a respeito disso, que eles pudessem escrever e pudessem profetizar e pudessem falar conosco. E Pedro está dizendo, eu não vou me calar. E ainda tem mais, eu vou morrer, mas eu quero deixar para vocês escrito, eu quero deixar informações, eu quero deixar lembretes para vocês dessa realidade. Eu estou finalizando, infelizmente eu já estou tomando até o tempo da ceia. Irmãos, o que é que isso importa para a gente? É que a gente está aqui na terra, vivendo no meio de tanta luta de sabor, que até parece que a vida de Deus, ela é apenas algum tipo de encantamento que a gente tem em momentos, em dados momentos. É como se a gente não pudesse ter uma plenitude divina. É como se só tivesse reservado para alguns poucos da história que nós lemos a biografia e falamos assim, meu Deus, como esse homem era santo, como aquela mulher era maravilhosa. Meu Deus, como é que pode? Eu nunca vou chegar nisso. Esse mundo é tenebroso. As lutas são excruciantes. Eu e você passamos pelo deserto, pelo dissabor. Mas eu e você estamos tomando posse. Estamos acreditando, paulatinamente, cada vez mais, numa realidade que o mundo não pode conhecer. Paulo chama isso de bênçãos espirituais. Pedro chama isso de promessa. E Pedro diz que essa promessa veio por meio de profecia, que não foi dada por particular elucidação, senão pelo Espírito. A realidade da vida de Deus, ela será conhecida tanto mais à medida que cremos na obra de Cristo em nós. O poder da vida de Deus não é para alguns homens santos do passado, mulheres santas do passado. A realidade é para nós. Todos nós vamos crescendo de glória em glória. Alguns de nós vamos desistindo da caminhada, vamos desistindo da vida com Deus, como sinal e revelação de que nunca brilhamos de fato. Nós estivemos em lugares, em ambientes claros, por causa da glória e da dimensão espiritual de outros, mas talvez nós nunca de fato brilhamos. Mas o fato real, e o que eu quero animar você nessa manhã, é que a vida de Deus que foi dada por Cristo para você, ela é sua. A vida de Deus que foi dada por Cristo Jesus, ela foi dada para pessoas, não apenas para um grupo de elite. Ele foi dado para os apóstolos, mas foi dado de uma vez só para 3.000 pessoas lá no Novo Testamento, quando Pedro pregou pela primeira vez o Evangelho. E depois mais de 5.000 se converteram. E depois igrejas foram plantadas por todo o mundo grego-romano. E depois os apóstolos se dispersaram, e a gente tem testemunho de apóstolos que foram para o meio da Ásia, foram para a Índia e pregaram o Evangelho, e lá muita gente se converteu. O fato é que essa vida de Deus não é apenas para uma elite, essa vida de Deus é para o povo de Deus. O que nos faz viver hoje, no meio das lutas, é uma candeia que está brilhando. Essa candeia é a vida de Deus, a vida de Cristo que nos foi dada. Perceber isso só será percebido. Não é pelo que fazemos, mas pelo que cremos. Não é se fazemos boas obras, e é bom que se faça boas obras. Não é se vivemos moralmente correto, é bom que se viva moralmente correto. Não é apenas porque damos um bom testemunho, é bom que se dê bom testemunho. Mas não são essas coisas que corroboram com o fato. O que corrobora com o fato é a fé. É quando eu e você, diante daquela cruz, olhando para Ele sendo morto, nós nos percebemos mortos com Ele.
e falamos: tudo que me impedia de me relacionar vivamente com Deus, tudo que me castrava, tudo que me deixava incompetente para me relacionar realmente com Deus, foi morto. Paulo usa a expressão: mortificai o velho homem com os seus feitos, que já está morto. E eu e você podemos seguir um pouco mais e crer que tudo que nos conduz à vida e à piedade, todas as coisas da promessa já estão valendo entre nós, porque a profecia já foi confirmada. Houve um homem na terra, que enquanto homem aqui na terra, recebeu uma visitação da glória de Deus, e de forma audível foi ouvido por todos os circunstantes: este é meu filho amado em quem me comprazo. Hoje a glória de Deus visita você. Hoje há uma voz do Espírito insistentemente dizendo para mim e para você: você é meu filho, eu tenho prazer em você. Tudo que nos impedia de sermos amigos de Deus foi removido de nós, e tudo que nos dá direito a ter essa vida plena com Deus nos foi dado. Recebamos, aproveitemos, há uma vida eterna para provarmos, não apenas no porvir, mas aqui e agora, que nos foi dado por meio de Cristo Jesus.